Saúdo a cada um de meus amados irmãos com a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Queridos, neste dia maravilhoso, mais um dia de bênção e vitória, venho aqui com o objetivo de abençoar maravilhosamente a vida de vocês, e neste momento estarei abençoando vocês com a continuação dessa nossa série de estudo que tem por tema o início do tempo de Deus. Esse é o terceiro estudo, amados, e a base desse nosso estudo se encontra em Eclesiastes, capítulo 13, verso 1, tradução de Bíblia na linguagem de hoje, que está escrito: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Primeira pergunta: aonde está a base de todos os acontecimentos? Aonde está a base de todos os acontecimentos de Deus? Então, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, a palavra ela nos revela que a base de todos os acontecimentos de Deus está exatamente no seu tempo. Amém? Segundo, quem marcou esse tempo? Quem marcou esse tempo? Eclesiastes capítulo 3, verso 11, a palavra aqui nos dá um esclarecimento que este tempo foi marcado pelo próprio Deus, certo? Então ele marcou esse tempo, e com base nesse tempo é que acontece todos os seus acontecimentos, certo, amados? Terceiro, esse tempo é formado pela junção do quê? Esse tempo é formado pela junção do quê? Então esse tempo, de acordo com a palavra, amados, é formado pela junção de quatro coisas importantes. Quatro coisas formam este tempo. Então, então vamos lá. Então, o primeiro item, então esse tempo é formado por quatro itens, certo, amados? Então vamos lá. O primeiro item, exatamente a palavra, ela nos revela que o primeiro item é por hora. Então, o tempo de Deus é formado por hora. Olha só. Então é o primeiro item que nós encontramos as provas bíblicas em Mateus 8, verso 13, capítulo 10, verso 19 e capítulo 24, verso 42, tradução de Bíblia, Almeida Corrigida Fiel. Então esses capítulos de Mateus, tá, amados? Então aqui está os textos esclarecedores comprovando esse primeiro item, certo? Que forma o tempo de Deus. E o segundo item é formado por dia. Então esse tempo ele também é formado por dia, e os textos bíblicos se encontram em Lucas capítulo 17, verso 27 ao verso 29, Bíblia linguagem de hoje. Então aqui nós vemos o segundo item, e o terceiro item por mês, né? Por mês. E a base bíblica se encontra em Gênesis capítulo 29, 14 e Êxodo capítulo 12, verso 18, Almeida Corrigida Fiel, a tradução de Bíblia, tá, queridos? Então aqui nós temos o terceiro item, e agora o quarto e último item, que também é por ano, sabe? Por ano. Gênesis capítulo 18, verso 8 ao verso 15, capítulo 21, verso 1 ao verso 3, Bíblia linguagem de hoje. Então esses são os quatro itens, ou as quatro coisas que formam o tempo de Deus. Então o tempo de Deus é formado por hora, dia, mês e ano. Olha que maravilha, certo, amado? Então o tempo de Deus é composto ou formado pela junção de hora, dia, mês e ano, certo, amados? Então vamos lá, continuando. Quarta pergunta: em que tempo as coisas acontecem? Em que tempo as coisas acontecem? Então, de acordo com Eclesiastes capítulo 3, verso 17, Bíblia linguagem de hoje, a palavra nos revela que as coisas elas acontecem dentro desse tempo. Então elas não acontecem fora desse tempo, mas todas elas foram programadas por Deus para acontecer dentro desse tempo sagrado, certo? Quinta e última pergunta: o tempo de Deus é realmente composto de hora, dia, mês e ano? Então o tempo de Deus é realmente composto ou formado
de hora, dia e mês e ano. Então, de acordo com Gênesis capítulo 7, verso 10, verso 13, e o capítulo 8, verso 7 ao 14, tradução de Bíblia Almeida Corrigida Fiel e na linguagem de hoje, então quando vocês observarem com muita atenção esses textos, vocês aí vão confirmar que realmente o dia, ou seja, o tempo de Deus é realmente composto por hora, né? Realmente por hora, dia, mês e ano. Então esses textos eles vão estar aí nos esclarecendo que realmente o tempo de Deus é formado realmente por esses 4 itens ou por essas 4 coisas, certo? E aqui nós vamos fazer o fechamento no comentário bíblico. Olha que maravilha, né? Então no comentário bíblico está escrito assim: assim, nos divinos conselhos fora determinada a hora da vinda de Cristo. Quando o grande relógio do tempo indicou aquela hora, Jesus nasceu em Belém. Glória a Deus. E a base desse comentário se encontra em Gálatas capítulo 4, verso 4, tradução de Bíblia Almeida Corrigida Fiel e na linguagem de hoje. Então, amados, veja só, né? Então a palavra ela é esclarecedora. Então, quando realmente veja que a vinda de Cristo a este mundo, ela estava programada, então fora dessa programação não poderia acontecer, ou seja, ela estava determinada, né? Ou seja, ela foi determinada por Deus para acontecer exatamente naquele tempo que realmente o próprio Deus marcou. Então, quando chegou aquele tempo, certo? Então, automaticamente Cristo nasceu exatamente ali naquele determinado, realmente naquele determinado lugar que também o Senhor preparou para o seu filho. Então, quando realmente o grande relógio, né, o grande relógio divino realmente indicou que realmente eis o tempo certo, então automaticamente Jesus nasceu naquele lugar determinado pelo Eterno. Então, queridos, creio que realmente vocês tiveram um entendimento esclarecedor nesse terceiro estudo, né? Tivemos aí compartilhando com vocês um pouco mais, né? Um pouco mais sobre este assunto maravilhoso que tem por tema o início do tempo de Deus. E a cada estudo, com certeza, é um pouco mais de esclarecimento sobre este assunto maravilhoso do tempo de Deus. E com certeza no próximo estudo nós estaremos aí abordando, né, o quarto estudo, onde nós vamos estar ali tratando ali a questão de Gênesis, né? Vamos estar ali tratando a questão de Gênesis, ali realmente a divisão do tempo, né? Realmente alguns detalhes muito importantes que realmente o Senhor há de nos conceder. Então, com certeza, queridos, fica na paz de Jesus e até a próxima oportunidade. Amém.